Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de estatística, tema da aula Técnicas de Amostragem. Nesta aula vamos estudar duas técnicas de amostragem, a amostragem casual ou amostragem aleatória simples, são sinônimos, e a amostragem estratificada, que pode ser proporcional ou uniforme. Começando a nossa aula pelo estudo da amostragem casual. Está aqui, ó, amostragem casual ou, são sinônimos, amostragem aleatória simples. Com apenas uma palavra eu consigo definir essa técnica. A palavra é sorteio, porque aqui efetivamente vai acontecer um sorteio. E a melhor forma de entender essa técnica é a forma prática, por isso está aqui o nosso exemplo 1. Considere uma população com 60 indivíduos. Eu quero escolher uma amostra com 30% da população, ou seja, 18 indivíduos. Aí vamos lá, para que vocês possam entender. Nessa técnica, eu efetivamente vou sortear de maneira aleatória os elementos que vão compor a minha amostra. Eu defini a quantidade, 30%. 30% de 60, 18. Então, para que todos tenham a mesma chance, de participarem dessa amostra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio. E aqui eu posso fazer aquele esquema tradicional. Eu vou numerar os indivíduos do 1 até o 60. No papel mesmo, tá? Bem arcaico. Vou cortar, vou dobrar, vou colocar numa sacola, numa caixinha e vou sortear. Pronto, simples assim. Então, a amostragem casual ou aleatória simples é a técnica do sorteio. Claro, hoje em dia existem até aplicativos para sortear. Mas aqui, pensando no estudo, pensando nas provas e nas aulas, a técnica é a técnica do sorteio, para que todos tenham a mesma chance, a mesma probabilidade de compor a amostra, tá bom? Então, o sorteio define a amostragem aleatória simples ou amostragem casual. Agora vamos estudar, pessoal, a amostragem estratificada. Cai bastante em prova, tá? Então, a ideia aqui é a divisão da população em estratos. Como assim estratos, Júlio? Porque estratos ali está com S. É com S mesmo, tá? Estratos com S. Então, aqui o raciocínio é o seguinte. Eu tenho populações heterogêneas, ou seja, populações com grande variabilidade, e eu vou dividir essas populações heterogêneas em estratos homogêneos, ou seja, estratos com pouca variabilidade, tá bom? Pessoal, quando falamos estratos, são partes, são pedaços, são subgrupos, tá bom? E aqui eu tenho dois passos a serem seguidos. Primeiro, eu vou trabalhar a definição desses estratos. Está aqui, ó, definição dos estratos. E na sequência, eu vou trabalhar a amostragem aleatória simples, ou seja, a nossa amostragem casual, através do sorteio. Na prática, sempre é mais fácil de entender. O que eu quero que você ponha em mente inicialmente é o seguinte: quando eu tenho amostragem estratificada, tá bom? Eu tenho populações heterogêneas com grande variabilidade e eu vou dividir em populações homogêneas, ou seja, com menos variabilidade, tá bom? E a partir daí, tá? Quando eu já estou com a minha população menos heterogênea, o que eu vou fazer? Eu vou definir os meus estratos, os meus grupos e subgrupos, e a partir daí, para escolher efetivamente os elementos que vão compor a amostra, eu vou trabalhar a técnica do sorteio, que é a amostragem aleatória simples. Na prática, sempre fica mais fácil o aluno entender. Quer ver? Ó, vamos lá. Eu tenho mais dois exemplos aqui para que você possa entender. Olha só. A amostragem estratificada proporcional. São dois tipos, tá? Aqui nós temos a proporcional, também conhecida como alocação proporcional. Aqui, pessoal, vai rolar efetivamente o raciocínio de proporcionalidade, tá bom? Entre a população e os elementos que vão compor a amostra. Então, preste atenção que você vai entender. Lembrando, tá? Eu não falei inicialmente e eu falei agora, e vou lembrar para vocês, o seguinte: são dois tipos de amostragem estratificada. Temos a proporcional e a uniforme. Na proporcional, como o próprio nome sugere, que é a alocação proporcional, vai rolar uma relação de proporcionalidade entre a população e os elementos que vão compor a amostra, lembrando que eu começo com a definição dos estratos. E em seguida eu vou trabalhar o sorteio. Olha como é fácil de você entender. Segundo exemplo, são 3 exemplos para finalizar essa parte da nossa aula, tá? O exemplo 1 a gente já resolveu, agora vamos para o exemplo 2. Considere que 24 dos 60 indivíduos do exemplo anterior sejam homens, que é o exemplo 1. Então imagine 24 homens. Aí eu coloquei aqui, ó, sexo masculino, sexo feminino e aqui o total. O total é a população. Beleza. A população, ela contém 60 indivíduos.
e 24 são do sexo masculino, ou seja, 24 são homens. Aqui eu faço 60 menos 24 são 36 mulheres. Beleza. Deseja-se obter uma amostra estratificada proporcional, que é a nossa alocação proporcional, de 20% da população, sendo 2 estratos, sexo masculino e sexo feminino. Então, repare que eu defini... O que eu defini? Eu defini quantos estratos? 2. Então, o primeiro passo já aconteceu. Foram 2 estratos que eu defini a minha população heterogênea. Eu quero um extrato com indivíduos do sexo masculino e um outro com indivíduos do sexo feminino. Ok. Agora é o seguinte, como eu quero uma amostragem com 20% da minha população, sempre, né, a matemática básica vai estar atrelada ao estudo de estatística, eu calculo 20% de 60 e 20% de 60 é 12, né? Tem alunos que fazem de cabeça. 10% é 6, 20% é 12. Quem tem dificuldade pode fazer assim, ó. Pega o 20%, que é 20 sobre 100, e multiplica por 60. Isso é 20% de 60, que na prática é 2 vezes 6. Mas, Júlio, por que 2 vezes 6? Porque eu posso cortar esse 0 do 20 com um 0 do 100 e esse 0 do 60 com outro 0 do 100. Aí eu fico com 2 vezes 6, que dá quanto? 12. Mas, Júlio, eu estou vendo 1 aqui. Exatamente. Todo valor dividido por 1 dá ele mesmo. Então, dá 12. Então, repare que a minha amostra ela vai ter 12 elementos. Tá bom? Só que é o seguinte, eu não vou trabalhar 6 indivíduos do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Não é isso. Aqui eu vou trabalhar proporcionalmente. Eu vou calcular 20% dos homens, ou seja, 20% de 24, que aqui ó, é H, e vou trabalhar 20% de 36, que é M, tá? H homens, M mulheres. Júlio, mas vai ficar número quebrado. Eu sei, olha o que vai acontecer. 20% de 24 é isso aqui, pessoal. 20% vezes 24. Beleza. Vou cortar o 0 do 20 com um dos zeros do 100. Aí eu vou ter 2 vezes 24 dá 48 e eu vou dividir por 10. 48 por 10 dá 4,8. Então, repare que aqui ó, encontrei 4,8. Vou colocar aqui, ó, 4,8 homens. Beleza. Agora, em relação às mulheres, eu vou calcular 20% de 36. O que é 20% de 36, Júlio? É 20% vezes 36. Beleza, mesmo esquema anterior. Vou cortar o 0 do 20 com um dos zeros do 100. 2 vezes 36 é 72. E eu vou dividir por 10. E 72 por 10 dá 7,2. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Fica a cargo do estatístico, né, do pesquisador, né, daquele que vai fazer a pesquisa. Olha o que eu posso fazer. Eu não tenho como selecionar 4,8 homens e 7,2 mulheres. Não dá. Então, eu posso trabalhar a ideia da aproximação. Aqui, eu falo o seguinte, não existe uma regra. Fica a meu critério, a critério do pesquisador. O que eu poderia fazer aqui que eu acho mais justo, né, para ficar bem proporcional? Vou colocar aqui, ó, H1 como hipótese 1. Vou colocar aqui, ó. Melhor, vou separar aqui, ó. Vou colocar uma hipótese 1. 4,8 está mais próximo de 5 do que de 4. Eu selecionaria 5 homens. E 7,2 está mais próximo de 7 do que de 8. Selecionaria 7 mulheres e repare que eu tenho 12. Mas não é errado eu pegar 4 homens e 8 mulheres. Tá bom? Também vai dar 12. Então, repare que aqui, pessoal, nessa alocação proporcional, existe uma relação de proporcionalidade entre a população e os elementos que vão compor a amostra para cada um dos estratos. Eu não quero uma amostra total com 20% da população? Eu não defini isso com 2 estratos? Beleza, vou pegar 20% de um extrato e 20% do outro. Ah, Júlio, se fossem 3 estratos? Eu ia pegar 20% de cada um dos 3 estratos. Se fossem 4, 20% de cada um dos 4 estratos e por aí vai. Foi? Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos estudar a amostragem estratificada uniforme, que é a alocação uniforme, pessoal. O uniforme é igual. Então, aqui não existe proporcionalidade. Para cada um dos estratos definidos, eu vou manter a mesma quantidade de indivíduos selecionados para a amostra. Olha o nosso exemplo 3. Para fechar essa parte de exemplos. Imagine a população do exemplo 1, essa população de 60 indivíduos, e eu quero uma amostra estratificada uniforme com 18 dos 60 indivíduos dessa população. E eu estou definindo aqui 2 estratos, sexo masculino e sexo feminino. Aí repare o seguinte, ó,
A população é de 60 elementos, 60 indivíduos, 24 homens e 36 mulheres. E eu quero a amostra com 18 indivíduos. Aqui é uniforme. Eu pego 18 e divido por 2, já que são 2 estratos. Então, o que eu vou ter? 9 elementos, né? 9 indivíduos selecionados de cada um dos estratos. Júlio, e se fossem 3 estratos, por exemplo? Tá? Estou criando um exemplo dentro do exemplo. Essa minha população heterogênea com 60 indivíduos, eu vou dividir em 3 estratos, tá? Um extrato com pessoas cuja idade é superior a 60 anos, né? Os idosos, tá? Vou pegar um segundo extrato. Isso tá do meu jeito, tá? Com pessoas cuja idade ela é menor que 60, porém maior que 40, e pessoas, né, com a idade menor ou igual a 40, tá? Vou dividir aqui em 3 estratos, por exemplo. Separo homens e mulheres, tá? Vão ficar nos mesmos estratos. Homens e mulheres com mais de 60, no extrato 1. Homens e mulheres com idade maior que 40 e menor que 60, extrato 2. Tá? Menor ou igual a 60, tá? Pode ter igual aqui também, beleza. E pessoas com idade, né, inferior ou igual a 40 vão ficar no extrato 3. Aí eu quero 18 elementos para essa amostra. Eu vou tirar 6 elementos de cada um dos estratos, porque aqui eu vou ter o extrato 1, o extrato 2 e o extrato 3. Neste caso aqui, como são 3 extratos, né, e eu quero 18 indivíduos, eu vou ter 18 dividido por 6, quer dizer, 18 dividido por 3, que vai dar 6. Beleza? Show? E para fechar nossa aula, vamos resolver uma questão já cobrada em concurso, tá? Que é essa questão aqui, ó. Eu tenho 1000 empresas, aí tá aqui, ó, 650 mais 200 mais 100 mais 50, totalizando 1000 empresas. São 4 tipos, ó, microempresa, pequena, média e grande, tá? Aí o Instituto de Pesquisa, ele quer coletar uma amostra com 100 empresas, tá vendo? Por meio de uma amostragem aleatória estratificada, segundo o porte das empresas. Só que a alocação dessa amostra é uniforme. Opa! E eu quero saber o número de empresas de grande porte. Se a minha alocação é uniforme, cada extrato vai conter o mesmo número de indivíduos, o mesmo número de elementos. Só que são 4 extratos, pessoal. Ó. Extrato 1, extrato 2, extrato 3, extrato 4, respectivamente, microempresa, empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Se são 4 extratos e eu vou pegar uma amostra com 100 empresas, vou fazer o seguinte. Vou pegar 100 e vou dividir por 4. São 4 extratos. Cada extrato deve conter 25 elementos, 25 indivíduos. Então, teremos 25 microempresas, 25, né, pequenas empresas, 25 médias empresas e 25 grandes empresas. Eu não quero de grande porte. Pessoal, grande porte, ó, serão quantas? 25. Então, gabarito, letra D. Beleza, pessoal? Show de bola. Então é isso. Vou encerrando a nossa aula por aqui. Comentem o que vocês estão achando, se estão conseguindo entender, sugestões, né, para as próximas aulas. Deixe aqui a sua crítica construtiva e na próxima aula estudaremos outras técnicas de amostragem. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!